Abra sua Bíblia comigo. Eu estou em 2 Timóteo, capítulo 3. Ou você pode acessar aí no seu smartphone. É um texto muito conhecido, eu leio a partir do verso 14 até o verso 17. E peço que vocês coloquem em pé, por favor, em reverência ao texto sagrado. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, de 14 a 17. Quero saudar todos aqueles que estão em casa também nos acompanhando. Mais de 20 irmãos, famílias aqui nos acompanhando nessa manhã. 2 Timóteo, capítulo 3, 14 a 17. Diz assim o texto sagrado: Você, porém, deve permanecer fiel àquilo que lhe foi ensinado. Sabe que é verdade, pois conhece aqueles de quem aprendeu. Desde a infância lhe foram ensinadas as sagradas Escrituras, que lhe deram sabedoria para receber a salvação, para que vem pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Deus usa as Escrituras Sagradas para preparar e capacitar o seu povo para toda boa obra. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nosso Deus e Pai, nós te louvamos e bendizemos o teu nome. Agradecemos a Deus porque a tua palavra chegou até nós pelos missionários. Te louvamos pelos nossos irmãos que a traduziram para a nossa língua, e nós te louvamos, ó Deus, pelo privilégio de tê-la entre nós, falando profundamente ao nosso coração. Permita, ó Deus, que reconheçamos o valor das Escrituras Sagradas e que nessa manhã possamos aprender um pouco mais daquilo que existe na tua palavra. Nós te louvamos porque o nosso rebanho é um rebanho sedento pela tua palavra. É um rebanho que desde sempre foi alimentado pela tua palavra. E por isso, ó Deus, te louvamos pela sã doutrina que há entre nós e pedimos que assim seja, até que Cristo venha. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Podem assentar, queridos. Nesse ano eu tenho revisitado um dos maiores pilares da teologia batista, que é Spurgeon, e revisitado alguns dos seus textos, alguns dos seus sermões, lembrando que ele é o príncipe dos pregadores batistas e lembrando de algumas frases, de algumas falas e frases tão contundentes de Spurgeon. Uma delas eu até anotei aqui, ele fala o seguinte: a Bíblia contém tudo que os homens odeiam, a verdade. A verdade. As pessoas que não querem ouvir a Bíblia é porque não gostam da verdade, odeiam a verdade. E a Bíblia vai confrontar todos aqueles que não gostam da verdade. Outra frase dele, muito interessante, que eu admiro muito, é que uma Bíblia que está toda caindo aos pedaços pertence a uma pessoa que tem a vida que não está caindo aos pedaços. Significa que a pessoa lê, estuda, manuseia, valoriza as Escrituras. Como nós lemos, nós devemos guardar no nosso coração as palavras de Deus para não pecar contra o Senhor. Precisamos lembrar que lâmpada para os nossos pés nesses dias maus de escuridão é a palavra do Senhor. E Spurgeon vai dizendo e falando sobre tudo isso. Está aí também no seu boletim, na pastoral do nosso blog, Tirando Pó. Haja vista que ele, com toda a ousadia, chega no púlpito da sua igreja para mais de 5.000 pessoas e diz o seguinte:
Vocês precisam tirar o pó de suas Bíblias. Vocês não usam a Bíblia a tal ponto que dá para escrever condenação na capa de suas Bíblias. Eu fico imaginando se nós falássemos isso hoje. Como está a sua relação com a sua Bíblia, com a sua devoção a Deus? Reconhecendo inclusive que a palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada, é a voz de Deus, e todas as vezes que nós abrimos o texto, ele fala ao nosso coração. E tem muita gente falando assim: olha, faz tempo que eu não ouço a voz de Deus. Então isso significa que ela não está lendo a Bíblia Sagrada, porque toda vez que você lê, você ouve a voz do Senhor. O autor aos Hebreus vai dizer que a palavra é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e nós temos essa expressão: como pode permanecer o jovem puro em seus caminhos, se não observando a tua palavra? Então a palavra é quem vai nos dando essa certeza. Nós estamos aí agora há poucos dias da Reforma Protestante e vimos aquilo tudo que Lutero pôde fazer por meio das Escrituras, traduziu as Escrituras, fez lá a Reforma Protestante, e quando foram conversar com Lutero, ele falou assim: eu não fiz nada, quem fez tudo isso foi a palavra de Deus. E aí Lutero tributa o poder e a honra à palavra de Deus e vai dizer para nós: olha, todas as pessoas agora podem ter acesso às Escrituras Sagradas, porque a palavra é viva, e a Bíblia para nós cristãos, ela é a palavra de Deus e ela é a verdade. Você pode repetir comigo? A palavra de Deus é a verdade. Porque o movimento liberal sopra sobre nós que a Bíblia contém porções da verdade. Desde a época que eu estava no seminário, eu já ouvia isso. Contém expressões da verdade. Mentira, falácia, heresia. Toda a Bíblia é a palavra de Deus, e não há nenhuma contradição, erro, porque quem disse e quem ditou a Bíblia foi o próprio Senhor, por meio do seu Espírito Santo. Ou a gente crê que a Bíblia é a palavra de Deus, ou nós cairemos em falsos ventos de doutrina. E por isso todo pregador, quando ele abre o texto sagrado, Deus vai falar conosco, independentemente da sua eloquência, porque o que fala e o que transforma é a palavra de Deus. E nós precisamos lembrar que Deus disse lá em Isaías que a palavra dele não volta vazia, e nós semeamos a palavra de Deus, e às vezes, erroneamente, humanamente falando, nós queremos colher os resultados da semeadura já diante dos nossos olhos. E você sabe, se você é pai, se você é mãe, se você já semeou a palavra de Deus no coração de alguém, que às vezes demora um tempo e depois a semente vai brotar, germinar. A Gabriele não está aí. A Gabriele e a Fanny, desculpa fazer referência, tá? É prova da semeadura da Rose e do Fábio. Pode ficar emocionado, tá? Quando vocês eram crianças, que vocês vinham aqui, passou a vida e vocês voltaram para onde? Aonde a palavra de Deus foi semeada no coração de vocês, porque a palavra é verdade. A gente faz isso com os filhos, e nós precisamos, inclusive, pais, descansar na semente que nós lançamos no coração do nosso filho, sabendo que a semente não voltará vazia. Essa é a palavra de Deus. E nós ontem colhemos um fruto desse, e depois nós falaremos hoje à noite. Dá uma olhadinha comigo no versículo 14, porque Paulo está instruindo o jovem Timóteo. Ele fala o seguinte: ô Timóteo, você deve permanecer fiel àquilo que lhe foi ensinado. Você tem que permanecer, Timóteo, naquilo que você aprendeu desde a sua tenra idade. Lembra aquilo que você aprendeu com a sua avó, que você aprendeu com a sua mãe, que você aprendeu lá na EBF da igreja, aquelas pequenas palavras, aquelas pequenas porções do texto sagrado. É nessas coisas que você deve firmar o seu coração.
E nós precisamos entender o valor da Bíblia nesse sentido, porque a Bíblia vai sendo colocada em nossos corações, que foi o caso de Timóteo, desde a tenridade, e isso é o tesouro da nossa vida, e esse é o valor da Escritura, porque no momento certo o Espírito Santo vai usar aquelas sementes lançadas no nosso coração para germinar e frutificar em nossas vidas. Às vezes a gente pensa assim, não, é só uma sementinha, é só uma criancinha, é só uma palavra para o idoso, e no último momento da vida dele ele fala o seguinte: eu aceito o Senhor Jesus. Teve um idoso amigo nosso, muito amigo aqui dessa cidade, 15 anos atrás, quando eu conheci, falei do amor de Deus para ele, compartilhei com ele, confrontei ele com a palavra, e ele não quis saber. Nessa semana, nos últimos momentos, ele pede para me ver, e ele fala assim: conta para mim aquela história de novo. Qual história? Aquela uma. Qual história? Eu queria que ele falasse aquela de Jesus na cruz. Falei, mas o senhor já não ouviu? Falei, mas eu quero ouvir de novo. Eu seguro na mão dele, conta a história, ele chora, ele se entrega, e depois de 15 anos, no último momento, no último suspiro, na última visita que ele recebeu, fica naquilo que você aprendeu, lance raízes nas doutrinas que você aprendeu, não abandone, Timóteo, aquilo que você aprendeu, porque isso é verdade, e a verdade é aquilo que você aprendeu, e você sabe de quem você aprendeu, porque veja bem, o valor da Escritura está nas Escrituras, mas também naquelas pessoas que nos ensinaram as Escrituras. Valorize quem te ensinou as Escrituras. Quais foram os seus professores? Quem te ensinou a palavra de Deus? Quem ensina a palavra de Deus para você hoje? Veja se isso é verdade na vida dessa pessoa. Veja se isso tem consistência naquilo que ela fala e naquilo que ela vive. Veja se a Bíblia é verdade na vida do seu professor, na vida do seu pastor, na vida da professora da escola bíblica dominical. Agora no período noturno, na escola bíblica que nós temos com as crianças, nós temos duas ou três professoras para cada classe. Aí o Timóteo perguntou para a mãe: mãe, quem que vai dar aula hoje na minha classe? Aí a mãe falou assim: fulana. Ela é boa, hein? Ela falou assim: e semana que vem? Ela também é boa. E na outra semana? Também é boa. Eu vejo que elas são professoras fera, viu, mãe? Eu falei: aliviou o coração. Louvado seja o Senhor. Ele viu consistência naquilo que elas ensinam com a vida. E aí na semana passada nós colhemos um testemunho bonito ali no portão. A irmã Lídia estava passando e uma daquelas meninas bonitas ali da Gabriela estava cantando, não foi? E aí a Gabriela chamou, falou assim: olha, ele já aprendeu aqui uma canção, não tem um mês na igreja, já está cantando em casa. Eu falei assim: isso aconteceu com meu filho. Aí meu filho estava passando, não foi? Aí eu falei assim: canta aqui para a Lídia, para a irmã Lídia saber que o trabalho dela não é em vão. Aí o Timóteo: Bíblia, meu livro, conhece essa? Meu livro, companheiro, meu livro, e as meninas começaram a cantar junto a outra musiquinha, porque tem consonância na palavra de quem ensina e naquilo que está sendo ensinado. Fica naquilo que tu aprendeste. Não é assim, Mário? Aí tua menina recebe o canudo da formatura e tributa honra e glória a Deus. Desde a infância, versículo 15, foram ensinadas as Sagradas Escrituras. Essas Sagradas Escrituras que trazem sabedoria para a vida, que ensina a gente a viver. E por que nós devemos dar valor à Bíblia? Porque a Bíblia nos ensina a buscar uma trilha de sabedoria. E quando a gente aprende a andar com Jesus, a gente tem uma vida sábia. Amém? Porque Jesus nos passa a sabedoria, porque Jesus é a personificação da sabedoria que está lá no livro de Provérbios. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, quem anda com Deus
é sábio, deixa a tolice de lado, deixa o desespero de lado, as futilidades da vida ficam de lado, e a gente vai vivendo uma vida cada vez mais sábia, conforme a gente vai andando com Jesus. Esse é o valor das Escrituras. E as Escrituras vai questionando a nós todo dia, o dia inteiro, o tempo inteiro, se as nossas decisões são sábias. Agora, vamos falar a verdade? Quantas vezes nós tivemos decisões que não foram sábias? Quantas escolhas que nós fizemos que não tinha nem um pingo de sabedoria? Por quê? Porque nós não buscamos na palavra de Deus. Não é para trazer peso não, mas quantas vezes educamos os nossos filhos sem sabedoria de Deus? Quantas vezes lidamos com os nossos recursos financeiros sem sabedoria de Deus e chega lá para o dia 20 a gente já não tem mais dinheiro? Falta de sabedoria. E veja que Paulo está dizendo, olha, o valor das Escrituras, Timóteo, está no fato de que as Escrituras vai dando sabedoria. E sabedoria que nos leva para a salvação, sabedoria que nos leva a confessar o Senhor Jesus e viver para o Senhor Jesus. E aí, Timóteo, você vai receber a salvação que vem pela fé por meio do Senhor Jesus. E veja que mais uma vez Paulo está dizendo, não é pelas obras, não é porque você é bonzinho, é pela fé, manifestação da graça de Deus. E a Bíblia vai dizendo isso de capa a capa, para tirar de nós toda a altivez, orgulho. Você não fez nada, você recebe o amor de Deus, você desfruta do amor de Deus, e você é impactado pelo amor de Deus, pela graça, manifestação da graça de Deus. Aí Paulo vai falar para nós algumas expressões bem fortes, que eu queria trazer a vocês nesse tempo que me resta, a partir do versículo 16, que eu me lembro que logo que Rafael chegou aqui, você lembra, Rafael? Uma das primeiras mensagens que você me ouviu, eu preguei sobre esse texto, mas com outra ênfase, e aí você falou assim, vocês creem nisso mesmo? Você lembra disso? Cremos, e você também vai crer, e você vai defender. E a gente fala o seguinte, a Bíblia é nossa única regra de fé e prática. Então tudo aquilo que a gente precisa está não está no manual fora da Bíblia, correto? Está na Bíblia, tudo o que você precisa. Vamos lá, fazer um teste. A Bíblia tem conselhos para casais? Tem conselhos para poderosos presidentes e políticos? Eles não leem, né? Mas está lá, não está? A Bíblia tem conselhos para nós sermos bons cidadãos e orar pelos que estão investidos de autoridade? A Bíblia ensina a gente a ser um bom marido, uma boa esposa, um bom filho, um bom crente. O que mais? A cuidar bem dos nossos filhos. A Bíblia ensina a gente a lidar bem com os animais. Lembra? Está lá em Provérbios. E hoje o Rafa fala assim, não, eu creio nisso. A Bíblia é nossa única regra de fé e prática. Então, não é para ninguém ficar bravinho quando a Bíblia confronta. Eu gosto daquele meme que está na internet, que tem assim, minha opinião, aí tem um trem vindo, passando por cima, sua opinião, não interessa a sua opinião. A minha opinião não interessa. O que vale para nós, crentes que cremos na Bíblia, é o que a Bíblia diz. Assim diz a palavra do, quer você goste, quer não, é o que está na palavra. Porque hoje há muitos modismos e a gente quer moldar a palavra aquilo que a sociedade está dizendo. Ah, mas não é bem assim, isso é muito radical, pastor. Mas o Evangelho é radical. A mensagem cristã é radical. A Bíblia em si, ela tem essa radicalidade. Ela rasga. Ela é palavra. Ela é espada.
E veja que Paulo vai dizer para nós que toda a Escritura é inspirada por Deus, foi soprada pelo Senhor, literalmente soprada por Deus. Deus é o autor da Bíblia, e por isso que nós sempre falamos que quando você está lendo as Escrituras, você está diretamente falando com o autor das Escrituras, porque foi ele que soprou, foi ele que ditou a palavra. Homens escreveram a palavra de Deus, guiados e orientados por Deus, como Lucas e eu já falamos, os evangelistas, por exemplo, o próprio apóstolo Paulo, que teve liberdade literária, mas foi Deus que soprou aquilo que ele queria que fosse dito. Até a personalidade de Paulo. Paulo tinha muita personalidade. Se Paulo fosse pastor hoje nas igrejas, não ficava, de jeito nenhum. Ia ser mandado embora. Falou: esse camarada está fazendo arruaça, você manda ele embora e trata ele como gentil, os irmãos de Corinto. Paulo não tinha rodeio não, gente. Sou apaixonado por Paulo. Quer ver esse povo? Pastor, vou te contar uma historinha, só que você não pode passar para frente. Por quê? Vamos lá então. Falei: não, eu não quero me indispor. Aqui eu nunca tive isso, ainda bem. Eu não quero me indispor, não quero ficar mal com a família. Paulo começando a carta de Corinto: sei que tem divisões aí, quem me falou foi a casa do tal, foi lá na casa do Cloé. E o Espírito Santo deixou que isso fosse registrado, para a gente entender que Deus usou ele para a glória dele e deixou lá as Sagradas Escrituras. A gente pega 1 Coríntios capítulo 13 e lê sobre o amor de Deus. Foi o mesmo Paulo, é o mesmo Paulo que está escrevendo aqui. E ele está dizendo o seguinte: toda a Escritura foi divinamente inspirada e por isso tem valor para nós. É palavra de Deus, poderosa para nos salvar, poderosa para nos transformar, porque ela é palavra verdadeira. E a expressão que Paulo vai usar remete àquela do Antigo Testamento, ruá de Deus. Deus faz lá o bonequinho de barro, correto? E depois ele sopra. E aí o bonequinho se torna alma vivente. Então é isso que Deus faz, Deus sopra. Então, quando você lê a Bíblia, qual que deve ser a sua busca? Ouvir a voz de Deus, porque Ele está a falar. Linkando com Jesus, Jesus falou o seguinte: que o vento sopra onde Ele quer. E assim é todo aquele que é nascido do Espírito Santo de Deus. Então ouça a voz de Deus por meio das Escrituras e reconheça que a Bíblia é a própria respiração de Deus. Louvado seja o Senhor por isso. E nós cremos nisso, cremos fielmente nisso. E somente na Bíblia nós temos conselhos práticos para a vida, para o nosso cotidiano. Por isso que Timóteo foi instruído desde sempre nessa palavra, e nós precisamos aprender a valorizar isso e a ensinar as novas gerações a buscarem esse conhecimento na palavra de Deus. Fique firme, não arrede pé daquilo que você aprendeu. A Escritura também ela é útil para repreensão, e repreensão aqui é refutação do erro. Ninguém gosta de ser repreendido. Quem aqui gosta? Eu não gosto. Repreendido é quando alguém vai lá e refuta o erro. Falou: está errado isso. Isso aqui você vacilou. E você precisa mudar isso aqui. Então a Bíblia vai, com muita sabedoria de Deus, te mostrando que você precisa mudar a sua vida. As pessoas que passam por transformação são pessoas que leem a Bíblia. E como é difícil ler a Bíblia. Aí você está com ódio, está com vingança, e você chega na parte do Evangelho que Jesus fala o seguinte: olha, você precisa amar aquelas pessoas que você queria matar. Aí você quer pensar só em você, e você abre no texto sagrado, onde diz que melhor coisa é dar do que
receber. Quem disse isso foi o próprio Senhor Jesus. Aí você fala assim: como que eu fico com o meu coração focado só em mim? Porque a Bíblia é útil para a repreensão, refutação do erro. Aí você está no trânsito com raiva e aparece uma caminhonete na frente, que aconteceu comigo essa semana na Itavuvu. Eu queria dar aquela buzinadona caprichada, porque o cara fez um serviço na minha frente, e se eu fosse um guarda, eu ia prender ele uma semana, só para ele largar a mão de ser besta. Mas como eu não sou guarda, eu só olhei e falei assim: ei, fariseu! E pensei: filho de Pilatos. Aí eu dei aquela freadona, deixei ele entrar, sem seta, né? Sorocabano não usa seta. Gostoso mesmo dirigir em São Paulo, hein? Se passou de Barueri e ir pra frente, né, William? Todo mundo com seta pra lá, pra cá, mãozinha, é fantástico. Aqui é terrível. O cara tá na Itavuvu, ele fala assim: eu vou comprar um bolo. Ele para e entra. E você tá 60 por hora atrás dele, não é assim? Não é assim? Aí a Natália fala: calma, meu amor. Eu tô calmo. Parei, freiei, só até fumaça do pneu do carro assim. Não estou exagerando, não. Timóteo veio até na frente. Falei: usa o cinto, criatura, pecador. Depois vão falar que a culpa é minha ainda. Aí eu deixo o cara entrar. Na hora que eu vou sair, entra uma caminhonete na minha frente com um versículo. E qual que é o versículo? Se não um versículo para me confrontar. Estou falando de mim, do meu pecado. Porque a palavra de Deus é útil para repreender. E naquele momento eu precisava do quê? Do elogio? Não. Eu como cristão estava errado. E Deus mandou a palavra lá para me repreender. Estava escrito lá: amai os vossos inimigos. Falei: entendi, Senhor. Nem me tornei inimigo do cara ainda, mas está tudo certo. Vou orar por ele. Anota a placa do carro. Somente a Bíblia, amados irmãos, tem essa autoridade para refutar o nosso pecado. A Bíblia vai dizer aqui que ela é útil para a correção, para convencer os mal orientados dos seus erros. Ela corrige, e tem que corrigir mesmo. Ela coloca a gente no nosso devido lugar, e somente as Escrituras são capazes de corrigir as pessoas e falar o seguinte: não está certo, não está correto, você precisa se enquadrar nisso, você precisa melhorar nisso, você precisa rever esses conceitos, você precisa priorizar outras coisas. Nós não gostamos de correção, de repreensão, porque tudo isso vai nos mostrando o nosso erro, mas o que a Bíblia mostra para nós é levar a gente até o reconhecimento daquilo que é o correto. A verdade é uma só: o nosso coração é corrupto, e se você deixar ele solto, segundo Jeremias, a coisa vai ficar feia, e você precisa vacinar o seu coração todo dia com a palavra de Deus. Os antigos já diziam para nós, os batistas: a nossa vitamina é BO, Bíblia e oração. Bíblia e oração. Deixa de fazer sua devocional e sai para a vida, para você ver se vai dar certo. Dá certo, William? Não dá não. Deixa de ler a Bíblia. O seu coração já começa a se inclinar para as coisas e os conceitos dessa vida. Agora, caminhando para o final, veja que Paulo vai dizer para nós que a Escritura também é útil para a educação na justiça. Eu gostei dessas duas expressões juntas, quando Paulo fala o seguinte: educação na justiça. Quem é aqui da educação? O que é educação, Thelma? O que é educação, Marelice? O que é educar uma criança? Instruir, orientar, levar ao conhecimento.
Então o que a Bíblia está querendo mostrar para nós? Que a Bíblia é útil para nos instruir, levar ao conhecimento da palavra de Deus. Agora, eu acho interessante esse povo que diz o seguinte: eu quero morar no céu, quero viver com Deus para sempre, quero conhecer mais de Deus. Mas você vai fazer isso quando? Depois de você morrer? Por que você não faz isso agora, conhecendo aquilo que Ele já deixou revelado nas Escrituras? Você conhece o seu Deus, você conhece a história do povo de Deus, você conhece a história da igreja cristã no livro de Atos e depois, durante todo o Novo Testamento. Você conhece de fato Apocalipse? Ou você está ouvindo essas bobagens por aí, dizendo que o mundo vai acabar agora, ano que vem? Eu até escrevi um texto, saiu aí no boletim. Pastor, agora tem a guerra aí do Hamas com Israel, agora vai ser o fim. Não é para você estar preocupado com o dia do fim, é para você se preocupar e instruir o seu coração na verdade de Deus. O dia, para nós, não importa, ou melhor, não deveria importar. Eu espero estar preparado para aquele grande dia. Qual dia? O dia que Jesus voltar ou o dia que eu for chamado, que a minha senha bater lá, né? Pode chamar o Jefferson aí. Jefferson, acabou, meu filho, sua jornada aí, vem para cá. Senhor, estou preparado. Lembra o conceito do Antigo Testamento? Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu. Não é para a gente ficar fazendo cálculo. O próprio Senhor Jesus falou: a gente não sabe que dia nem que hora, eu também não sei, isso depende do Pai, da soberania do Pai, e vocês querem fazer contas sobre isso? Esquece isso, vive a vida, prepara o coração, alimente o coração com as expectativas do reino de Deus, viva bem a sua vida, prepare-se para se encontrar com seu Deus, alivie o seu coração. Tire as bagagens que não servem mais. Quando a gente chega de viagem, a primeira coisa que a gente faz é tirar a roupa suja do carro, não é? Tira as bagagens. Por que a gente não faz isso na vida? Lance fora aquilo que não agrada ao Senhor do seu coração e do meu. Leia a Bíblia, porque ela vai te educar. Você acha que tem muita criança mal educada aí na vida, na rua? Aqui no bairro tem alguns que são adolescentes, né, Mário? Tem umas bicicletinhas com moto, com barulhinho, né, Carlão? De madrugada é duro dormir aqui no bairro, hein? Falei, esses caras não têm educação. Não sabe que de noite a gente precisa dormir, que tem velhinhos aqui. Não foi educado. Vamos pegar essa ilustração. Tem crente mal educado? Puxa vida, que vergonha para nós agora, hein? Vamos falar a verdade, gente. Tem crente mal educado? Ele chega num velório e usa versículos completamente deslocados, e eu fico em pânico em velório. Falo, cala a boca! Esse versículo não é para isso. Não serve para isso. Eu lembro quando minha avó faleceu, e umas irmãs lá da igreja foram me consolar. Eu falei, irmãs, façam aquilo que os amigos de Jó fizeram. Senta comigo na guia e fica chorando. Não é hora de falar nada, por favor. Tem dias que é só choro. Entenda isso, cristão. Jesus foi lá no velório do Lázaro. O que ele fez? Ficou falando um monte de conceito teológico. Falou, não, eu vou lá e vou resolver o problema. Espera aí. A filha de Jairo, lembra com Jairo? Agora, tem muito crente mal educado, nesse sentido, que não tem instrução, que fala pelos cotovelos, ou melhor, fala teclando na internet e brigando com os outros. Como que foi as últimas eleições? O comportamento dos crentes nas redes sociais. Que vergonha, gente. Era fake news para lá e para cá, e os caras bravos comigo. Você não vai divulgar? Você não vai falar? Você não vai defender A ou B? Eu tenho mal o que fazer. Fui instruído pelas Escrituras. Eu defendo um rei, um reino que é muito maior do que essas coisas que vocês estão discutindo aí. E eu não. Eu fui educado na justiça. Eu quero aquilo que é justo, aquilo que é correto, aquilo que é santo,
aquilo que é puro. E veja o que Paulo está dizendo, que as Escrituras são úteis para a educação na justiça. E essa educação instrui a pessoa a ser justa. Vou contar um testemunho rápido aqui. O Lucas, arteiro que se fala, né? Deixa ele assim. Deixa Deus cuidar dele. Ele vendeu um livro, um livrinho lá da escola dele. R$40. Não sei nem quem comprou o livro, não conta. 45. Aí, a boa notícia foi o seguinte: ele vendeu o livro por 45, deu o dízimo dele, deu a oferta dele. Sei que ele ficou com R$40 do livro. É a coisa mais linda do mundo, gente, bonita. Esse menino, com R$40, William, lá na Cacau Show ontem, contando quantos amiguinhos que tinha lá para ele comprar um chocolatinho para cada um tabletinho. Aí não deu. Aí ele pegou, deu R$20 pro Timóteo. Falou: você é meu amigo agora, então você fica com 20, eu fico com 20, a gente divide. E eu, né, falei: vou testar, né, vou ver se foi educado mesmo, porque a mãe já tinha contado para mim. Aí cheguei para ele e falei assim: vocês já deram o dízimo desse dinheiro aí? Aí a resposta dele com o Timóteo para mim foi assim, de cortar o coração: só está dando para a gente comprar para todo mundo, papai, porque assim, ó, eu e Lucas já dizimamos todo esse dinheiro aqui, e Deus vai fazer multiplicar. Então vocês foram educados na justiça. E qual que é o princípio da justiça? Fazer com que aquilo que eu tenho, todos tenham. Um pecador ia pegar os R$40 e ia comprar chocolate só para ele. Como ele foi educado na justiça, ele quis chocolate para ele e para todos os seus amigos. Veja o valor das Escrituras sendo implementada dentro do coração das nossas crianças, e a gente já tem visto isso entre nós. À noite eu quero falar e reforçar sobre isso. A Poliana, saindo ontem do Museu da Bíblia, não foi, Lucas? Foi bonito? Chegou para mim assim com aquele olharzinho assim, parecia o gato de botas assim lá do Shrek, olhando assim para mim. Pastor, ela falou sério, falou grosso, eu fiquei assustado. Pastor, meu pai não está aqui. Eu falei: o que aconteceu, hein? Vocês brigaram aonde? Meu pai não está aqui, mas eu preciso falar com o senhor. Aí a turma que estava ali perto ali percebeu, falou assim: assunto pastoral, hein? Eu falei: mas é sério? O senhor tem que sentar. Então tá bom, sentei. Tinha um banquinho lá, eu sentei. Pois não, dona Poliana, a senhora pode falar comigo então, sou seu pastor, te ouvirei. Então, desde os 5 anos que eu já tenho Jesus no meu coração. Eu falei: pois não. E agora eu vou para o 4º ano, vou completar 10 anos e estou assim, tomando rumo na vida, desse jeito. Eu achei um barato. É mesmo? Mas você está pecando ainda? De vez em quando, né, pastor? Então, é assim mesmo. Vai no caminho. E aí, pastor, ouvindo todas essas histórias e tudo, eu quero uma Bíblia nova. E sabe o que é? E aí ela começou a chorar: eu quero batizar. Eu só quero batizar. Quero que todo mundo saiba que eu sou de Deus, para a glória de Deus. Lá no Museu da Bíblia, todo mundo olhando, não foi não? Quem estava lá? Eu abracei a menina, beijei. Ela só fala comigo agora desse batismo. Ela quer participar da minha classe hoje já. Falei: espera, eu vou falar com seu pai, a sua mãe já conversou. Eu falei: sim, então você vai dar testemunho diante da igreja. Não está toda a igreja, mas você vai dar testemunho. Fiz uma roda lá na saída do Museu da Bíblia. Falei: Poliana, fala para a sua igreja aqui, tem uma parte da igreja aqui. O que ela falou para os irmãos lá? Todo mundo chorou. Todo mundo estava lá chorando. Porque ela foi educada na justiça. A Bíblia foi útil para educar na justiça, para repreender o pecado. A mulher lá falando, a instrutora lá do museu falando o valor das Escrituras e como escrevia no papiro, como que era difícil, e essas crianças assim lá, ó.
não piscava. A professora lá falou o seguinte: de onde surgiram essas crianças? As crianças ficam pulando, bagunçando. E quase que eu falei assim, com muito orgulho, né? Falei, mas na Nova Canaã a gente ensina a verdade e o valor das Escrituras. Aí acabou o encontro lá, William, chamamos a monitora, todas as crianças deram um abraço nela, aquele bolinho nela lá e tal, não sei o que. Ela falou assim: olha, nunca senti tanto carinho de um grupo que veio aqui. Deixa eu tirar uma outra foto de vocês, pelo valor das Sagradas Escrituras impressas em nós. Tudo isso para que o povo de Deus seja habilitado para fazer o quê? Muitas boas obras. Não somos salvos pelas boas obras, mas precisamos sim fazer muitas boas obras. Gosto de Lutero quando ele diz assim: Deus não precisa das suas obras, mas o seu vizinho precisa. O seu vizinho precisa. E veja que a expressão dele é o seguinte: habilitado. Eu fico perguntando assim: será que os crentes estão habilitados? Ou melhor, será que eu, como pastor, sou um bom instrutor? Timóteo, dia desse, sentou no banco do carro e falou assim: me ensina a dirigir. Eu falei: larga a mão, rapaz, você tem 7 anos. Coloquei uma almofada, pisa aqui, isso aqui é embreagem, freio, não sei o que, primeira, segunda. Ele ficou lá no câmbio. Tá. Não, agora eu já sei, dá partida. Eu falei: não, você precisa crescer, e depois você precisa fazer o curso e não sei o que, e depois você vai receber uma cartinha lá, uma habilitação. E por que eu preciso dessa habilitação? Para você poder dirigir. E se eu dirigir sem? Você pode matar alguém, você é irresponsável, eu sou responsável por você e tal, não sei o quê. Então é a carteira de habilitação que me dá a segurança e a certeza de que eu posso sair dirigindo? Sim. Assim como toda a instrução bíblica é para te habilitar, para te dar segurança, para te fazer viver nessa vida praticando o reino de Deus e usando os dons e talentos que o Senhor já concedeu para você. Que Deus abençoe minha vida, sua vida, e que nós continuemos buscando mais e mais o valor das Sagradas Escrituras.